Se você, como eu, é um navegante do tempo e está assistindo essa aula do futuro, seja muito bem-vindo ao Quorum Concursos. Meu nome é Gervano Nascimento, eu sou professor de Direito Constitucional e Direitos Humanos e também o seu coordenador pedagógico. Hoje nós vamos trabalhar com a banca Avança SP, resolver algumas questões de direito constitucional. Vem comigo aqui na tela. A banca Avança SP, ela gosta muito de cobrar conceitos. A gente analisou várias questões aqui, CESP, FGV, IBFC, e a Avança São Paulo, ela gosta de cobrar conceitos. Ela gosta de saber se você sabe os institutos básicos da matéria. Por isso que é importante você estudar aquele basicão ali, aquele feijão com arroz, bem. Faz isso bem feito. Aliás, não é só para a banca Avança SP, é para qualquer banca de concurso. Saiba bem, concentre-se bem no básico, nas informações básicas, e aí sim você parte para as outras informações, que são as difíceis. Porque a maior parte da sua prova vai estar ali entre fácil e intermediário. E algumas questões que serão difíceis, tá bom? Questão 1. A respeito das formas de Estado, analise as alternativas a seguir e assinale a incorreta. A sua questão já começa aqui. Incorreta, você sabe que você está querendo saber qual é a incorreta. Eu já perdi questão assim, tá? Não perca esse tipo de questão, porque você vai ficar uma semana ali ruminando isso. Letra A. A partir da organização política do território, surge a noção de Estado federado ou Estado unitário. Sim, está correto, é isso mesmo. Nós sabemos que as duas formas mais comuns de Estado são o Estado unitário e o Estado composto, né? A forma de Estado, o que você precisa saber aqui para resolver a questão? A forma de Estado, ela diz respeito à forma como o poder político é exercido aqui no território. Então, nós temos o modo como se dá essa distribuição de poder político dentro do nosso país e como que esse poder é exercido, como que é organizado politicamente ali o Estado. Lá no artigo 18, diz que a organização político-administrativa da República compreende, e aí traz os entes, a União, Estados, Distrito Federal e municípios, todos autônomos. O Estado federado e o Estado unitário são formas diferentes de Estado. Então, nós temos basicamente, então, duas formas de Estado. Estado unitário e o Estado composto. Quais são as formas de Estado? Basicamente, o Estado unitário e o Estado composto. Estado composto que pode ser uma federação ou uma confederação. Tá bom? Federação ou confederação. Veja, no Estado unitário não há uma divisão de poder propriamente dita. Uma das principais diferenças aqui, características. O que há é uma distribuição de funções administrativas. Ou seja, existe um único poder central, esse único poder central é que é responsável pelas atribuições políticas do nosso país, do nosso Estado. Não há uma cooperação aqui entre os entes, não há um compartilhamento de responsabilidades. Por que isso acontece? Geralmente, isso acontece em estados que não têm um território muito extenso ali, que facilita a concentração do poder. Bom exemplo disso é a França. Portugal também. Chile também. Eu acho que o Uruguai também é um exemplo aqui de Estado unitário. Estado unitário. Deixa eu acertar aqui para ficar mais didático para vocês. Posto, Estado federado, confederado. Muito bem. Isso aqui é o croquis que você tem que fazer na prova, na hora que você estiver resolvendo a questão. Inclusive essa questão aqui. Fez ali rapidinho, você já consegue se conectar. Tá bom? Então, por que esses estados são unitários? Por que há essa concentração de poder? Porque geralmente são países, pessoal, que têm uma extensão territorial pequena. Agora, num país de dimensão continental como o Brasil, não dá para falar aqui em concentração de poder. É preciso descentralizar o poder e deixar aqui algumas questões
ali no poder central. É isso que acontece no Estado composto. Pode ser uma federação ou uma confederação, e aqui há uma organização do poder que cria os dois planos distintos de governo, um central e um regional, cada um ali com a sua autonomia administrativa, jurídica, financeira. Tá? Na federação, há uma repartição de poder entre esses entes federativos, geralmente dual, estados ali e o poder central. E aqui, no nosso caso, nós falamos em federalismo cooperativo. Federalismo cooperativo. Por quê? Porque nós temos entre os entes competências comuns, competências concorrentes, nós temos objetivos a cumprir. Lá no artigo 3º da Constituição da República diz que nós precisamos diminuir, tentar erradicar ali a pobreza e diminuir as desigualdades regionais. Então a nossa Constituição ela orienta essa cooperação entre os entes. E como que isso funciona aqui no Brasil? Aqui a União ela atua como um poder central, os estados como um poder regional e os municípios como um poder local. Ah, professor, e o Distrito Federal? O Distrito Federal ele concentra o poder regional e o poder local. É por isso que a nossa doutrina chama aqui de federação atípica ou federação tricotômica. Lembra que eu falei que o Estado composto, geralmente nós temos duas formas ali de repartição de poder, é um modelo dual. Aqui, na nossa Federação Brasileira, nós temos essa característica de dividir em três: central, regional e local. União, estados e municípios. E Distrito Federal, que exerce tanto, às vezes, regional, algumas funções comuns do estado ou do município. E por isso nós chamamos, a doutrina chama a nossa federação de federação atípica ou tricotômica, ou federalismo de terceiro grau, vários sinônimos. Né? Federalismo assimétrico. Por quê? Porque a federação típica, ou a federação clássica, ou dual, ou simétrica, é aquela que fala em duas espécies apenas de entidades federadas. Nós temos uma repartição horizontal de competências constitucionais entre a União e os Estados-membros. E a confederação? Confederação, os Estados constituintes, eles são Estados soberanos já. E aí eles decidem se juntar, geralmente por meio de um tratado internacional, para formar uma associação de Estados soberanos. Eles não abandonam a soberania como acontece na federação. Tá? Lá eles têm autorregulação, eles podem se mover para se proteger de forma utilizando ali a segurança do próprio país. Aqui não, aqui nós dependemos do poder central da nossa república. Tá? É diferente na nossa federação. Muito bem, então sabendo aqui o básico, vamos responder as demais alternativas. Letra B. No Brasil, a forma federativa de Estado não constitui cláusula pétrea. Pessoal, cláusula pétrea, obrigatoriamente você precisa saber do artigo 60, parágrafo 4º. A federação é uma cláusula pétrea, está lá no inciso 1, tá? O artigo 60 diz, ali fala sobre a emenda à Constituição, quem pode emendar, e lá no parágrafo 4º diz que não será objeto de deliberação proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto secreto universal, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação de poderes e os direitos e garantias individuais. Então, obrigatoriamente você precisa saber sobre cláusulas pétreas. Sempre cai uma questão tentando te confundir o que pode ser modificado via emenda constitucional e o que não pode. Então, nosso gabarito aqui é a letra B, porque a forma federativa de Estado é uma cláusula pétrea. Letra C, caso no território haja um só poder político central, temos chamado Estado unitário, marcado pela centralização política. É exatamente isso, né, pessoal? A centralização política é uma das características do Estado unitário, conforme nós falamos. Letra D. Não existe no Brasil subordinação entre os diversos entes federados,
mas sim uma cooperação, tendo cada um autonomia política, financeira e administrativa. Excelente questão, uma questão boa para a gente poder colocar no caderno, estudar, né, esse assunto. De fato, nós somos uma federação, nós estamos em um federalismo cooperativo. Tá? Há essa cooperação entre os entes. Aqui nós temos diversos artigos que nós podemos citar, artigo 18, artigo 23, 24, sobre as competências comuns, concorrentes, artigo 240, lá para frente, tudo artigo 3º da Constituição, que fala da diminuição, da erradicação da pobreza e diminuição das desigualdades regionais, tá bom? Letra E. Caso coexistam no território poderes políticos distintos, estaremos diante do chamado Estado Federado, poderes políticos distintos. Exatamente. É uma das características do Estado Federado, é essa divisão de poder. Nós temos um poder local, um poder regional e um poder central. Então, nós temos essa divisão, a questão está correta. Vamos para a próxima questão. Vem comigo na tela. Questão 2 diz assim: nos termos da Constituição da República, qual é a forma de organização político-administrativa do país? Nós já falamos lá na questão 1 sobre quando a gente fala em organização política administrativa do país, nós estamos falando de forma de Estado. E qual é a nossa forma de Estado? Nós somos uma federação. A nossa questão é a letra C, nosso gabarito. Aqui, pessoal, eu trouxe um artigo primeiro de forma esquematizada. Eu fiz isso aqui eu estudei, foi para mim que eu fiz, mas eu passo para os meus alunos. Então tá aí para vocês. Aqui nós temos os mnemônicos mais famosos, é o Fogo na República, é o Estado Fed, o Rego Democrático e o Sigo Presidente, tá? Então aqui, ó, vocês pegam isso aqui, isso ajuda muito a resolver as questões. Logo no artigo 1º nós temos então a forma de governo, a forma de Estado e o regime de governo, ou seja, a República Federativa, a forma de Estado é federativa, a forma de governo é republicano, e o regime de governo é o democrático. E o sigo presidente, que é o sistema de governo, ou é presidencialismo ou parlamentarismo, ele não está aqui. E aqui estão os fundamentos, o famoso soci diva plu, e no parágrafo único nós temos aqui o princípio representativo. Os mnemônicos estão aqui, ajuda bastante. Vamos para a questão número 3. A questão 3 inicia dizendo assim: a Constituição conferiu ao Poder Legislativo a função de controle e fiscalização. Olha só. Controle e fiscalização das contas do chefe do Poder Executivo. Essa é uma função típica. Essa é uma função típica do Legislativo, sendo a outra, ou seja, a questão quer saber qual é a outra função típica. Vem comigo aqui na tela, pessoal. Nós sabemos, é uma questão muito importante, cai muito em prova esse tipo de questão, tá bom? Nós sabemos que cada um dos poderes exerce uma função típica, tipicamente. E, geralmente, nós temos mais outras funções, que são funções atípicas daquele poder. É preciso se atentar aqui porque o poder legislativo é diferente. Ele exerce duas funções típicas. Tá? Duas funções típicas. Dessa forma, nós vamos ter o poder legislativo exercendo uma função típica, que é uma função de legislar. Poder legislativo, ele tem uma função típica e funções atípicas. Quais são as duas funções típicas do Poder Legislativo? A primeira delas, legislar. E a segunda, fiscalizar. Fiscalizar. Então veja que o Poder Legislativo ele é sui generis aqui para o direito. O direito gosta muito dessa palavra sui generis, né? Quando não tem uma classificação, isso é sui generis. Então, o Poder Legislativo ele tem duas funções típicas. Ele legisla e ele fiscaliza. Ele exerce uma fiscalização aqui contábil, por exemplo, uma fiscalização financeira, orçamentária,
patrimonial do Poder Executivo. Você quer ver? Eu trouxe aqui para vocês, rapidamente, só para a gente relembrar. Ó. O Poder Legislativo ele tem uma função típica e funções atípicas. As duas funções típicas do Poder Legislativo, legislar e fiscalizar. Fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial. E quais são as funções atípicas? Ele tem a função de administrar, por exemplo, ele dispõe da sua organização, ele provê cargos, ele concede férias, ele organiza um procedimento licitatório. Aqui também é uma função atípica. Ele tem função judiciária? Ele julga o presidente em crimes de responsabilidade. Nós vimos isso lá no impeachment da Dilma Rousseff. Tá bom? E o Poder Executivo? Também, função típica e função atípica. Função típica do Poder Legislativo. Ele administra. O chefe do Poder Executivo é o presidente da República no âmbito nacional, no âmbito estadual é o governador e no âmbito municipal é o prefeito. Cada um desses exerce a sua função típica e a sua função atípica. Eles legislam. O presidente da República, por exemplo, edita medidas provisórias com força de lei. E ele também é chefe de Estado e chefe de governo. Tá? E o Poder Judiciário? Função também típica e atípica. Qual é a função principal do Poder Judiciário? Ele exerce a jurisdição, ele aplica a lei ao caso concreto. E a função atípica? Também legisla, ele elabora ali, por exemplo, os seus regimentos internos, o STF, por exemplo, muito cobrado o regimento interno em algumas provas. Ele concede licença aos magistrados eventuais, função atípica também administrativa. Tudo bem? Então, relembrando disso aqui, se vocês não têm no caderno de vocês, coloca. Isso aqui ajuda muito vocês a resolverem muitas questões de prova. Vamos para a questão. Sabemos que isso aqui também é português, tá, pessoal? Ó, ele está dizendo assim, ó, função de controle, Poder Legislativo tem a função de controle e fiscalização das contas do chefe do Poder Executivo. Ou seja, esta aqui, ó, esta está se referindo, é uma função típica do Legislativo, sendo a outra, ou seja, a outra função típica. Função administrativa? Não, não é típica. Função investigativa? Também não. Ele pode investigar, sim, na CPI, mas não é uma função típica, é atípica. Ele tem a função legiferante. Ó. Talvez a confusão tenha sido aqui, você não saber o que é legiferante. Legiferante vem de legislar. Então, nosso gabarito é a letra C. É uma questão boa também para poder estudar. Vem comigo na tela e vamos para a questão 4. A questão 4 trata aqui da classificação das constituições. E aí diz assim, no enunciado: no que se refere ao conceito e classificação da Constituição, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta. Então, pessoal, nós temos aqui uma infinidade de classificações da Constituição, diversas formas de classificação das Constituições, conceitos, tá? Quem quiser essas classificações, eu gravei uma aula e eu também fiz um resumo. Manda para mim um direct lá no @professor.gervano.nascimento falando que você quer ali o resumo das classificações da Constituição que eu vou te mandar, tá bom? Nós temos então diversas classificações, diversos conceitos. Quanto à finalidade, quanto à forma. E quanto à finalidade, porque a gente já inicia aqui o item 1 em uma classificação quanto à finalidade. Por quê? Ele diz assim, a Constituição dirigente tem como uma de suas características a existência de numerosas normas programáticas. Então, aqui no item 1, eu já estou falando de uma classificação quanto à finalidade. Quanto à finalidade, a Constituição pode ser uma Constituição quanto à finalidade, garantia, balanço ou dirigente. Garantia, balanço. É estranho, né? Para quem não estudou direito. Pô, a Constituição tem classificação e ela se chama balanço? Por quê? Calma que isso faz parte do jogo. Garantia, balanço ou dirigente. Ela pode ser garantia, balanço ou dirigente. Aqui está
querendo saber se você sabe o que é a Constituição dirigente. Então, nessa classificação, a Constituição garantia, ela se preocupa aqui em assegurar alguns direitos que já foram conquistados. Ou seja, essa Constituição garantia, ela visa proteger direitos fundamentais aqui contra o arbítrio do poder estatal. Por isso que a doutrina diz que essa Constituição é uma Constituição típica de Estados liberais. Então, aqui nós temos um modelo de Constituição que tem algumas características. Por exemplo, a proteção dos direitos fundamentais que já foram estabelecidos, como as liberdades individuais. Nós temos aqui um controle maior do poder estatal. Estabelece mecanismos para limitar e controlar eventuais excessos ou tentar aqui impedir o poder público de suprimir os direitos que já foram estabelecidos, que já foram conquistados. Além disso, ela prima pela estabilidade jurídica. Por quê? Ela busca assegurar que a ordem que está estabelecida seja cumprida em relação aos direitos fundamentais. Tá bom? E a Constituição Balanço? A doutrina diz que é um tipo de Constituição que analisa um momento, um estágio pelo qual passa o país ali politicamente. Para quê? Para poder criar mecanismos que adequem a organização política futura àquela nova realidade. Então, o Pedro Lenza, por exemplo, diz que esse tipo de Constituição já foi adotado em alguns países socialistas. Então, associa país socialista à Constituição Balanço. E, por final, a Constituição Dirigente. Essa Constituição aqui, ela é uma concepção que vai além da organização do Estado. As normas constitucionais não buscam apenas organizar politicamente o Estado ou estabelecer os direitos fundamentais. Ela estabelece diretrizes, objetivos e também programas a serem buscados e implementados ali pelo poder público. Ela visa a transformação da realidade social, da realidade econômica, política do país. E nós falamos aqui, nesse tipo de Constituição, em normas programáticas, justamente por vincular o legislador e o Poder Executivo aos objetivos que já foram definidos lá atrás na Constituição. Professor, me dá um exemplo. O artigo 3º, que trata dos objetivos fundamentais da República, como, por exemplo, acho inciso 3, né? Erradicar a pobreza, reduzir as desigualdades sociais, as desigualdades regionais. O artigo 6º também, que trata dos direitos sociais, saúde, trabalho, moradia, lazer, segurança, proteção ali à maternidade. O artigo 6º traz todos esses direitos ali sociais. Artigo 70 também aqui é um exemplo dessa Constituição dirigente, porque ele trata ali da ordem econômica, que inclui a valorização do trabalho, inclui a livre iniciativa, ou seja, inclui questões relacionadas à justiça social. Tá? Muito bem, então a Constituição dirigente tem como uma de suas características a existência de numerosas normas programáticas. Então, está certa a questão, essa Constituição dirigente de fato por exemplo, a nossa Constituição da República de 88, ela é considerada também uma Constituição dirigente. Então, quanto à finalidade, nós somos uma Constituição dirigente e também uma Constituição garantia, é o que a doutrina diz. Então, quando você vê numa prova, quanto à finalidade, nós somos aí uma Constituição garantia e dirigente. Item 1, correto. Item 2, as constituições flexíveis são sempre costumeiras. As constituições flexíveis são sempre costumeiras. Então, ela está pedindo se você sabe o que é uma constituição flexível e qual é essa classificação. Tá? Constituições flexíveis, pessoal, são constituições que podem ser alteradas por um processo legislativo menos rígido, por um processo legislativo geralmente utilizado para leis ordinárias. É um processo mais simples de alteração, não exige aqui um procedimento especial, um procedimento mais rigoroso. E aqui nós estamos falando de uma classificação quanto à alterabilidade ou quanto à estabilidade. Então, quando eu falo em constituições flexíveis, eu falo de classificação quanto à estabilidade ou
alterabilidade. Alterabilidade ou estabilidade. E nessa classificação, você já conhece, é aquela classificação em Constituição rígida, superrígida, semi-rígida, semiflexível, e flexível é o que a gente precisa, tá? Nós somos considerados uma Constituição rígida, tem um monte de autor que fala um monte de coisa, por isso que é importante fazer exercício. Tá? A rígida, por exemplo, ela exige um procedimento mais difícil para alterar a Constituição, um procedimento mais rigoroso do que aquele procedimento utilizado para alterar leis ordinárias. A Constituição aqui nossa, por exemplo, exige ali um quórum de 3/5 dos membros do Senado, da Câmara e do Senado, do Congresso Nacional, em 2 turnos. É bem mais difícil do que alterar uma lei ordinária. E a Constituição flexível já é uma Constituição que ela pode ser alterada por um procedimento que é utilizado para alterar leis ordinárias. Semirrígida. Semirrígida, algumas partes dela são rígidas e outras são mais flexíveis, ou seja, uma parte pode ser alterada por um processo mais simples de lei ordinária e outra não. Superrígida. A superrígida, nós temos aqui cláusulas pétreas que não podem ser suprimidas, não podem ser reduzidas. Apesar disso, muitos exercícios que nós fazemos não consideram a nossa como superrígida, mas considera como rígida, tá bom? E o item está dizendo que as constituições flexíveis são sempre costumeiras. Costumeiras, e aí o que é uma Constituição costumeira? A Constituição costumeira ela se baseia no costume, né? Ela não se baseia aqui em um texto propriamente dito. Ela não se materializa em um único texto, em um documento escrito, como é o caso da Constituição da Inglaterra, que é considerada uma Constituição não escrita. Então, aqui, quando eu falo em costumeira, eu estou falando de uma classificação quanto à forma, pessoal. Uma forma que pode ser escrita ou não escrita. Tá bom? Então, as constituições flexíveis são sempre costumeiras? Não. Não são sempre costumeiras. Aliás, sempre quando tiver algumas palavras desse tipo, sempre, nunca, não, você já abre o olho. Não, o item está incorreto. Então, como a gente sabe que o item 2 está incorreto, como que faz prova desse tipo? Você vai lá e todos os itens são verdadeiros? Não, porque a 2 eu sei que está errado. Apenas o item 2 é verdadeiro? Não, eu sei que ela está errada. O 2 e o 3 são verdadeiros? Não, porque eu sei que está errado. Então, ou é a 1 ou é a 3. E a 1 a gente já sabe que é verdadeira. Mas vamos conferir aqui o item 3. O item 3 diz assim: o conceito formal de Constituição aplica-se apenas àquelas constituições que acolhem normas com hierarquia de lei ordinária. O que isso quer dizer, professor? Ela está perguntando se você sabe o conceito formal aqui de Constituição. O item 3 trata de uma classificação quanto ao conteúdo. Né? É material, a Constituição quanto ao conteúdo é material ou é formal? Material são normas, aqui essa Constituição material são normas que tratam de assuntos essenciais sobre a estrutura do Estado, sobre direitos fundamentais. E formal traz normas que elas estão codificadas na Constituição independentemente do seu conteúdo. Então, uma Constituição formal ela pode conter normas materialmente constitucionais que tratam de assuntos essenciais sobre a estrutura do Estado, da organização do Estado, sobre os direitos fundamentais e pode trazer normas que são considerados assuntos infraconstitucionais, ou seja, são temas que poderiam ser tratados em leis ordinárias, mas que estão ali na Constituição e, por conta disso, são considerados normas constitucionais. Então, o conceito formal de Constituição aplica-se apenas, e aí você já abre o olho na expressão apenas aquelas constituições que acolhem normas com hierarquia de lei ordinária. Não, porque essa Constituição formal ela pode ter normas materialmente constitucionais ou normas que não são materialmente constitucionais, que podem ser tratadas em lei ordinária. Então, o item está incorreto e o nosso gabarito é o A.
Então, pessoal, o objetivo nosso aqui é isso, é tentar trazer luz para que você aprenda a resolver as questões, para que você entenda o que a questão quer de você. Por isso que a gente está resolvendo item por item. E eu sugiro que vocês façam isso. Vocês resolvam as questões item a item. Ah, eu acertei e vai para outra. Não. Por que eu acertei? Por que eu errei? Por que essa aqui está errada? É assim que você constrói conhecimento, tá bom? Vamos para a questão número 5. Classificação das constituições. No tocante vem comigo aqui na tela. No tocante às classificações da Constituição, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta. Item 1. As constituições consideradas rígidas são típicas de exercícios políticos autoritários e temporalmente ilimitados. Veja, nós vimos na aula passada que a Constituição rígida é aquela que exige para a sua alteração ali um procedimento mais rigoroso, mais dificultoso do que aquele utilizado para as leis ordinárias, de um modo geral. Então aqui estamos tratando de uma classificação quanto à alterabilidade ou quanto à estabilidade, que pode ser rígida, flexível, semi-rígida, super-rígida, nós falamos isso, tá? E o que a questão ela está relacionando? É uma questão aqui um pouco mais complexa, tá? Mas você precisa aprender a resolver esse tipo de questão. Ela está tentando relacionar essa forma de constituição que nós falamos, que a Constituição rígida exige um procedimento mais dificultoso para ser alterado, ela está relacionando esse tipo de Constituição com o exercício político autoritário, ou seja, com uma ditadura, uma monarquia, e é o contrário. A Constituição rígida, por ela precisar de um procedimento mais dificultoso para a sua alteração, ela foi feita justamente para impedir que esses exercícios políticos autoritários sejam exercidos, né? Então, não tem correlação essa Constituição rígida com uma ditadura, por exemplo, uma só pessoa fazer esse tipo de alteração. Então, a questão 1 está errada, por esse motivo. Questão 2, item 2. A ideia de constituição dirigente, novamente a constituição dirigente. Pessoal, esse tema cai muito, tá? Cai muito nas provas. A ideia de constituição dirigente determina que, além de organizar e limitar o poder, a Constituição também pré-ordena a atuação governamental por meio de planos e programas. Acabamos de falar na questão passada sobre as normas programáticas, né? Nós comentamos ali que a Constituição dirigente é um tipo de Constituição que não apenas organiza e limita os poderes do Estado, mas também traça aqui diretrizes, traça objetivos para uma atuação estatal mais eficaz, estabelecem aqui metas a serem alcançadas pelo governo, pela sociedade. E esse conceito aqui implica em uma Constituição que possui uma função mais programática. Aí falamos das normas programáticas. Por quê? Porque são normas que orientam o legislador, orientam as ações governamentais, para concretizar justamente aqueles compromissos que foram estabelecidos pelo poder constituinte lá atrás. E aí citamos exemplo, o artigo 3º, que é um dos objetivos da República, erradicar a pobreza, diminuir as desigualdades sociais, é uma norma programática. O artigo 6º também traz os direitos sociais, tá? Então, o item 2 está correto. E aí fazemos aquele esquema. A gente sabe que o item 2 está correto, então o item 1, apenas o item 1 é verdadeiro, a gente corta apenas o item 2 é verdadeiro, a gente não sabe porque a gente vai analisar o 3. Todos são verdadeiros, a gente corta. O item 1 e 3 são verdadeiros, a gente corta, porque a gente sabe que o 2 é verdadeiro. E aí a gente simplifica aqui em 2 opções. Isso ajuda muito. Item 3. A Constituição da República, a nossa Constituição, pode ser classificada como semi-rígida, porque admite o fenômeno
da mutação constitucional. Veja, ela está tentando correlacionar novamente, por isso que é uma questão difícil de interpretação e que você precisa saber dos conceitos básicos, aqui essenciais. E um desses conceitos é o fenômeno da mutação. E a gente sabe que a Constituição semirrígida, ela trabalha ali com um processo mais dificultoso do que o normal, tá? E aí fala em cláusula pétrea, e aqui, para nós, né, nós não temos aqui, na nossa Constituição não é considerada semirrígida, apesar de algumas pessoas falarem isso. Nós somos considerados uma Constituição rígida, tá bom? Mas o que é o fenômeno da mutação constitucional? Nós temos, pessoal, presta bem atenção aqui, tenta entender isso aqui. Isso aqui vai ser importante para vocês. Esse fenômeno aqui, como que se dá esse processo de modificação da Constituição? Modificação da Constituição. Como é que se dá isso? Nós temos 3 espécies aqui de mecanismos, de processos de modificação da Constituição. A mutação constitucional, a revisão e a reforma. Então, para modificar uma Constituição, nós temos a mutação, que é o conceito aqui nosso, que a gente quer saber. Nós temos a revisão constitucional, que a gente já teve aqui em 1994 com a emenda constitucional, que na própria Constituição tinha lá a possibilidade de revisão de algumas normas, e foi feita a revisão constitucional. Inclusive, nós não decidimos pelo parlamentarismo, decidimos pelo presidencialismo, enfim. E a outra forma de modificação da Constituição é a reforma, que é a forma mais comum. Tá? Então, quando eu falo aqui, veja bem, presta bem atenção nisso aqui. Quando eu falo que a nossa Constituição ela é rígida, semi-rígida, enfim, a nossa Constituição é rígida, eu estou falando do processo de reforma, porque essa classificação é quanto à estabilidade da Constituição. A classificação, se ela é rígida, semi-rígida, é quanto à estabilidade, é quanto ao processo ali de modificação da Constituição, tá? A alterabilidade. E aí, eu estou aqui, ó, reforma. Não tem nada a ver, não tem nada a ver com o fenômeno da mutação. O fenômeno é outra questão, tá? A mutação constitucional, ela se refere a mudanças na interpretação, na aplicação das normas constitucionais, sem que o texto precise ser alterado. Como que isso ocorre, professor? Isso ocorre por meio, por exemplo, de decisões judiciais do STF e até pela evolução da sociedade. Então, significa que a norma jurídica, lembra de uma aula, da primeira aula do curso intensivo do nosso curso, nós explicamos lá o que é norma jurídica, o que é regra. Significa que a norma jurídica que está ali contida no texto do artigo, ela não se confunde com o significado gramatical daquele artigo. Ou seja, a mudança social ela pode impactar diretamente naquele artigo que antes era lido de uma forma, mas hoje precisa ser visto de outro modo, pela evolução social. Professor, me dá um exemplo. Nós temos um exemplo de mutação constitucional, artigo 226. Não lembro aqui o parágrafo. É 226, parágrafo 2º ou 3º. Parágrafo 3º da Constituição. Artigo 226, parágrafo 3º da Constituição, que diz que a entidade familiar ali é entre o homem e a mulher. E aí, com o passar dos anos, o STF reconheceu que esse direito aqui previsto no texto da Constituição também deveria ser aplicado às uniões homoafetivas, sem a necessidade de precisar alterar a Constituição. O STF não alterou. Tá? Revisão constitucional, a gente falou que nós tivemos aqui um período de revisão constitucional, tivemos uma, tá? E a reforma constitucional está aqui, que se trata aqui da classificação quanto à alterabilidade, que é a forma mais comum, mais formal de alteração da Constituição, que se dá por meio de emendas constitucionais. Há um procedimento aqui mais formal, mais rigoroso. Por exemplo, o processo de emenda aqui precisa ser iniciado por uma pessoa, por um legitimado a propor aquela alteração. E aqui nós temos o presidente da República como legitimado,
nós temos o presidente, nós temos aqui 1/3 no mínimo aqui, dos membros do Congresso Nacional, 1/3 no mínimo do Congresso que é a Câmara dos Deputados e os Senados, ou mais da metade das Assembleias Legislativas dos Estados. A tramitação também da proposta precisa ser aprovada aqui em 2 turnos de votação em cada casa do Congresso Nacional, Câmara e Senado, com um quórum também qualificado de 3/5 dos votos dos membros dessa casa. Então veja que esse processo de alteração é um processo mais rígido. Por isso que, por ele ser rígido, por ele ser dificultoso, 1/3 do Congresso, mais da metade das assembleias, precisa passar por uma votação, por ele ser mais dificultoso, não tem nada a ver com o autoritarismo, exercícios políticos autoritários, tá bom? Então, o nosso gabarito é a letra B, apenas a 2 está correta. Vamos para a questão 6. Vem comigo na tela. Pessoal, a questão 6, ela traz uma questão aqui, um assunto muito teórico, mas cai na prova, tá? É um assunto muito teórico, geralmente cai o básico, que é a respeito das concepções. As concepções da Constituição, até trouxe aqui para vocês, se vocês quiserem tirar um print, que são as mais cobradas, né? Sentido sociológico, de Ferdinand Lassalle, sentido político, de Carl Schmitt, sentido jurídico, de Hans Kelsen. E aqui nós temos 2 sentidos, lógico-jurídico e o jurídico positivo. Também tem uma outra aqui que eu trouxe, que é o sistema normativo, Conrad Hess, e o sentido normativo e o sentido culturalista, de Meirelles Teixeira. Tá? Em relação a essa questão, quando ela diz que, ao se utilizar a expressão a Constituição é a soma dos fatores reais de poder, está se admitindo a concepção de Constituição. Eu já associo ao autor. O que é o sentido sociológico da Constituição que a gente viu aqui em Lassalle? Veja, como que você responde essa questão? O sentido sociológico aqui, a Constituição é vista não apenas como um conjunto de normas, o texto jurídico, tá? Mas ela reflete as relações daquele Estado, daquela sociedade, as relações culturais, econômicas, políticas daquela determinada sociedade. Ou seja, ela expressa valores e crenças, conflitos que moldam a estrutura da dinâmica social. E o autor que fala disso é o Ferdinand Lassalle, conforme naquele croquis, naquele roteiro que eu fiz para você. O Lassalle, ele define uma Constituição como a soma dos fatores reais de poder que dominam o país. É isso que ele traz lá. Por isso que essa expressão aqui está dessa forma, exatamente o que ele traz. Ou seja, ela é mais do que um simples documento, a Constituição. Ela expressa as forças sociais, ela expressa as políticas efetivas daquela comunidade. E aí ele cita aqui o seguinte: a verdadeira Constituição de um país, a verdadeira Constituição de um país tem sentido quando expressa a relação de poder efetiva e a realidade social daquele país. Então, Lassalle argumenta que uma Constituição só é eficaz se ela refletir as forças sociais reais. Se houver uma dissonância entre o texto constitucional e a realidade social, aí a Constituição será uma Constituição ineficaz. Sabendo do Lassalle, dá para a gente resolver as questões. Mas aí eu falei para vocês aqui que nós temos os outros sentidos, as outras concepções. Carl Schmitt, uma concepção política, e uma concepção jurídica de Hans Kelsen. Tem lógico-jurídica e jurídico positivo. Sabendo que essa frase aqui é de Lassalle, vamos responder as alternativas. Letra A, no sentido histórico, como uma concepção do evoluir social em direção à estabilidade. Só aqui é uma classificação quanto ao momento ali de elaboração da Constituição, não tem nada a ver com essa correlação do Ferdinand Lassalle, com a soma
dos fatores reais de poder. Letra B. No sentido lógico-jurídico, como norma hipotética fundamental, isso aqui é um dos sentidos do Hans Kelsen, lembra? Do sentido jurídico. Então, aqui nós estamos tratando da concepção de Constituição no sentido jurídico, que é o do Kelsen, do Hans Kelsen. No sentido sociológico, pela qual se entende a Constituição escrita apenas como uma folha de papel. É exatamente essa questão que eu falei para vocês. A Constituição, na verdade, ela é uma... O que está escrito é uma folha de papel. Ela só é efetiva e eficaz se ela corresponder à realidade daquela comunidade, à realidade social, política, tá? A soma dos fatores reais de poder. Tudo bem? Letra D. Então, nosso gabarito é C, no sentido jurídico positivo. Lembra que eu falei do Kelsen? Que nós temos aqui, ó. O Kelsen, ele tem dois sentidos, lógico, jurídico e jurídico positivo. Norma positiva suprema, norma hipotética fundamental. São conceitos muito teóricos, não dá para a gente falar nesse momento. Mas eu já gravei uma aula, eu acho que está no card aqui ou na descrição, sobre esse ponto. É uma aula importante, tá? Vai ajudar muito vocês a responderem esse tipo de questão. No sentido jurídico positivo, como a norma positiva suprema que regula a criação de outras normas. Tá certo isso aqui, mas não se refere ao enunciado. O enunciado se refere apenas ao sentido sociológico. No sentido político, e aqui está o Carl Schmitt, como decisão concreta de conjunto sobre o modo e a forma de existência da unidade política. Tá? Sentido político de Carl Schmitt, que também está ali para vocês. Muito bem? Vamos para a questão 7. Vem comigo na tela. Pessoal, vem aqui no item 7, na questão 7. É uma questão muito teórica, tá? Que a gente precisa trabalhar numa outra aula. Ela trata aqui de controle de constitucionalidade. No que se refere ao modelo constitucional, vem comigo aqui na tela e acompanha. Analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta. Olha o que diz o item 1. Do princípio da supremacia da Constituição, resulta o princípio da compatibilidade vertical das normas do ordenamento jurídico. Uma questão muito teórica, mas não é tão difícil de se acertar. O que é o princípio da supremacia da Constituição? Esse princípio estabelece, basicamente, que a Constituição é uma norma suprema, uma norma fundamental de um país. E aqui nós lembramos daquela pirâmide de Kelsen. Nós temos lá no topo da pirâmide as normas fundamentais, ou, no nosso caso aqui do Brasil, as normas constitucionais, nesse topo aqui. Tá? Basicamente, a ideia do princípio da supremacia é essa. A norma suprema, norma fundamental de um país. Significa que todas as leis, todos os atos normativos, todas as ações do Estado devem estar em conformidade com a Constituição. Então, se a Constituição daqui, todas essas leis aqui, todas elas devem estar em conformidade com a Constituição. Tudo bem? Basicamente, ou seja, nenhuma lei ou ato normativo pode contrariar, pode violar essa Constituição sob pena de ser inconstitucional. E o princípio da compatibilidade vertical, que é também conhecido como o princípio da hierarquia das normas, por isso nós falamos aqui em hierarquia das normas. Hierarquia das normas é uma consequência direta da supremacia da Constituição. Ele estabelece aqui que todas as normas do ordenamento jurídico devem estar em conformidade com as normas que são hierarquicamente superiores. Guardem essa ideia. Então, a questão está correta, o item 1 está correto. Tá? O item 2 diz assim: a inconstitucionalidade da lei é de caráter formal quando seu conteúdo contraria o preceito ou princípio da Constituição. Pessoal, veja bem, a inconstitucionalidade formal, ela diz respeito a um vício de procedimento e não de conteúdo. Tá? É por isso que está errado.
nós também precisaríamos trabalhar esses conceitos de inconstitucionalidade formal, material, em uma aula específica. Mas guarde isso aqui. Quando eu falo de inconstitucionalidade formal, eu estou falando aqui de procedimento. E não de conteúdo. Conteúdo, eu falo de inconstitucionalidade material, tá bom? Material. Então, o item 2 está errado. Todos os itens são verdadeiros? Eu já corto aqui. Apenas o item 1 é verdadeiro? Eu não sei. Apenas o item 2 é verdadeiro? Está errado. Já corto aqui. Apenas o item 3 é verdadeiro? Eu não sei, mas apenas o item 2 e 3 são verdadeiros, eu sei que o 2 está errado. E provavelmente o 3. Vamos lá. Item 3 diz que o controle de constitucionalidade difuso também é conhecido como controle em abstrato da lei que fere a Constituição. Também um conceito um pouco teórico. Veja, presta atenção aqui. Controle de constitucionalidade é uma maneira, um mecanismo jurídico que tem o objetivo de assegurar a conformidade das leis e os atos normativos com a Constituição. Então, por isso aqui, vem aqui comigo na tela nessa pirâmide. Nós temos aqui um controle de constitucionalidade. Ele analisa se essas normas aqui, todas elas, estão em consonância, em observância, elas obedecem esses preceitos aqui da Constituição. Então, esse é o mecanismo que nós utilizamos. No Brasil, esse controle de constitucionalidade ele pode ser realizado de duas formas principais, pelo menos em tese. Tá? Até a gente se aprofundar, aprenda esse básico aqui. Qual é? É o controle concentrado e o controle difuso, que é o que a questão aqui nos trouxe, controle difuso. E aí fala que esse controle é conhecido como controle em abstrato. Nós vamos dizer que não, tá? Por quê? O controle difuso é um controle de constitucionalidade feito para julgar um caso concreto. Qualquer juiz, qualquer tribunal pode fazer esse controle. Tá? Por isso, aqui, esse controle é incidental. Significa que a questão constitucional surge aqui como um incidente dentro de um processo judicial que já existe. Então, o principal objetivo não é discutir a constitucionalidade. Aqui o objetivo acaba sendo, a questão acaba sendo analisada como parte para se solucionar aquela questão que foi colocada em juízo. Tá? É por isso que as decisões no controle difuso, elas têm um efeito interpartes, ou seja, entre as partes. A declaração de inconstitucionalidade vale apenas para aquele caso concreto e para aquelas partes envolvidas naquele processo. E o controle concentrado? Aqui a competência para julgar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade das normas é atribuída a um tribunal específico, geralmente o STF, mas também pode ser um tribunal de justiça quando trata ali de uma norma de uma Constituição do Estado. O controle aqui é realizado por meio também de ações diretas e não lá como forma incidental. Aqui nós precisamos de uma ação declaratória, uma ação direta de inconstitucionalidade, que é a ADI. Nós precisamos de uma ADC, que é a ação declaratória de constitucionalidade, ou nós precisamos de uma ADPF, que é a ação de descumprimento de preceito fundamental, ou até de uma ação direta de uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que é ADO ou ADCOM. Eles também chamam de ADCOM ou ADO. Tá? Então, veja, aqui as decisões elas têm efeito vinculante e erga omnes para todos. A norma é declarada inconstitucional, ela deixa de produzir os efeitos para todo mundo, para os cidadãos e para os órgãos do Estado. Então, o item 3 está correto, está errado, porque o controle difuso não tem nada a ver com o controle aqui em abstrato, que é feito pelo STF, que analisa aqui as normas constitucionais. Então, o nosso gabarito é a letra A. Apenas o item 1 é verdadeiro. Vem comigo na tela e vamos lá para a questão 8. Vem comigo na tela, acompanhe. Ou melhor, antes de acompanhar, como é uma questão muito teórica, só para você ter uma noção do que é o poder constituinte aqui, em especial o poder constituinte originário, que é o que a questão nos traz.
Isso aqui foi uma ideia, uma teoria trazida por um camarada, um francês, chamado Emmanuel Sieyès. Abade Emmanuel Sieyès. Acho que é assim que se escreve. Emmanuel Sieyès. Esse camarada, no século XVIII, antes ali da Revolução Francesa, logo antes, né, em cima da Revolução Francesa, ele escreveu uma obra chamada Que é o Terceiro Estado. Que é o Terceiro Estado. E aqui nós estamos prestes ali a iniciar a Revolução Francesa. E ele, nessa obra, ele trouxe a ideia aqui que acabava ali com aquela justificativa da legitimação dinástica do poder. Ou seja, o Sieyès, ele disse que o direito de governar não deveria ser baseado na hereditariedade, não deveria ser justificado ali na autoridade política, baseada numa transmissão do poder de geração em geração entre as famílias ali, daquelas dinastias que eram já consideradas uma expressão do poder divino aqui na Terra. É por isso que hoje nós falamos em poder constituinte originário, que é o poder de criar uma nova Constituição, e em poder constituinte derivado, que é o poder de modificar a Constituição. Então, o que mais cai na sua prova sobre esse assunto são as características que distinguem um poder do outro. E aqui eu trouxe 6 características para vocês, e nossa colinha está aqui. Nós temos 6 características basicamente. Serve para você ter como parâmetro para responder as questões. Ele é político, inicial, incondicionado, permanente e ilimitado. E autônomo também. Político, inicial, incondicionado, permanente, ilimitado e autônomo. Como assim, professor? Vamos lá. Ele é um poder político, ele é um poder de fato, não é um poder de direito. O que isso significa? Ele é extrajurídico, ele é anterior ao direito. Ele cria um novo ordenamento. Tudo que há de jurídico é criado por ele. Há uma controvérsia aqui sobre uma corrente aqui justnaturalista que diz que se trata, na verdade, de um poder de direito. Mas isso é um tema para uma outra aula mais profunda. Tá? Então, ele é um poder de fato porque ele não se baseia numa ordem jurídica. E os justnaturalistas, eles diziam o seguinte, olha, ele não pode ir de encontro a uma ordem já que está pré-estabelecida, mas não é jurídica, é uma ordem natural das coisas. Tá? Mas a concepção positivista, pelo menos aqui para nós, para a prova, é a concepção que mais tem prevalecido na doutrina, tá bom? Ele é inicial também. Por quê? Porque ele dá início a uma nova ordem jurídica, ele rompe com aquela ordem jurídica anterior. Ele é incondicionado. Por quê? Porque ele não precisa seguir um procedimento formal para ele ser válido, para ele ter validade. Ele é permanente. Por que ele é permanente? Porque ele pode se manifestar a qualquer tempo. Né? Ele não se esgota com a elaboração da Constituição. Ele permanece, a doutrina até tem uma expressão que fala, ele permanece em estado de latência. Ou seja, ele aguarda um novo chamado para se manifestar, ele aguarda um momento constituinte. A doutrina traz também essa expressão. Ele é ilimitado também e ele é autônomo. Por quê? Porque ele não se submete aos limites que eram determinadas por aquela ordem jurídica anterior. Então, o novo poder constituinte é originário, ele inicia uma nova ordem, ele não precisa obedecer aquelas ordens anteriores, tá bom? Basicamente, com essas informações aqui, você já consegue resolver aí 90% das questões sobre poder constituinte originário. Claro que nós aqui precisaríamos falar do poder constituinte derivado, das suas características, tá? Que não tem como a gente falar agora. Então, vamos ler a questão e aí vai ficar muito mais fácil para você responder. Acompanha comigo na tela. O poder constituinte originário
cria a primeira ou uma nova Constituição para o Estado, instaurando uma nova ordem jurídica e rompendo completamente com a ordem jurídica precedente. Considerando-a assertiva, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta. Item 1. O poder constituinte originário é inicial. Exatamente o que a gente falou. Você vem aqui nas características e respondeu a questão, tá certo? Ele é inicial. Item 2. O poder constituinte originário é ilimitado. Tá certo? É uma das características aqui. E no que diz respeito, que ele quer dizer, à não vinculação aos limites dos textos normativos que o precedam, ou seja, aqueles textos que eram antes, que vigoravam antes dessa nova ordem, né? Tá certo aí o item 2. Item 3, o poder constituinte é permanente. Eu falei aí do estado de latência, que ele permanece em estado de latência, por isso ele é permanente. Então, com isso aqui, você consegue resolver muitas questões. Então, nosso gabarito aqui é a letra E. Todos os itens são verdadeiros. Vamos para a questão 9. Vamos lá, pessoal, acompanha comigo na tela. Questão 9 é uma questão parecida com a questão anterior, a questão 8, que trata aqui do poder constituinte. Lá é o poder constituinte originário. Aqui nós tratamos do poder constituinte derivado. Eu trouxe para vocês aqui uma colinha para ficar mais tranquilo para a gente. E antes de analisar a questão propriamente dita, eu quero que vocês sobrevoem a matéria, que saibam mais ou menos o que significa o poder constituinte derivado. O que é esse poder constituinte derivado? É o poder de modificar a Constituição, ou então de elaborar as constituições estaduais dos estados. Então, nós falamos na questão anterior das características do poder constituinte, agora do originário. Agora nós vamos falar do derivado. Uma das características principais desse poder é que ele é jurídico. Ele é um poder jurídico. Nós falamos lá do originário, que era político. Aqui, ele é um poder jurídico. Ele é derivado, ele é limitado e ele é condicionado. O que isso quer dizer? Ele é jurídico, pessoal, porque ele é regulado pela Constituição. Ele está, portanto, previsto no ordenamento jurídico e que está em vigência. Tá? Por que ele é derivado? Porque ele é fruto do poder constituinte originário. Por isso que ele é derivado. E por que ele é limitado ou subordinado? Ele é limitado pelas próprias normas da Constituição que está vigente. Né? Ele não pode desrespeitar as normas da Constituição. O poder constituinte originário pode. Por isso que ele é ilimitado. Agora, o constituinte derivado, ele é limitado. Ele precisa respeitar as normas da Constituição sob pena de quê? De inconstitucionalidade. E ele é condicionado também. Por que condicionado? Porque a forma que se dá o exercício do poder constituinte precisa passar por um filtro constitucional, precisa ser determinada na Constituição. Por isso que ele é condicionado. Tá? Você precisa saber desses conceitos, porque às vezes a prova traz o conceito, querendo saber se você sabe se é limitado ou condicionado. Tá bom? Então, aqui ele é condicionado, e eu boto nessa tecla, eu já vi várias questões tratando dessa característica, porque a aprovação de emendas constitucionais, por exemplo, ela deve obedecer a um procedimento estabelecido na Constituição. E o procedimento está lá no artigo 60. Artigo 60, que trata ali da alteração da Constituição. Lá traz legitimados, traz o procedimento, traz as cláusulas que não podem ser modificadas, que são as cláusulas pétreas lá previstas no parágrafo 4º, tá? Então, esse poder constituinte derivado, sabendo dessas características, agora você precisa saber que ele se subdivide em 2, reformador e poder decorrente. Há quem fala ainda aqui em revisor, que é aquele que a gente teve em 1994. Então, vamos
ficar só com esses dois, reformador e decorrente. E o que é esse poder reformador? É justamente o poder de modificar a Constituição vigente, a Constituição atual. E o decorrente, ele estabelece aqui as constituições, a possibilidade de criar as constituições dos estados. Então, com isso aqui você já consegue responder aí grande parte das questões que tratarem sobre o poder constituinte derivado. Vamos lá na leitura do enunciado. O poder constituinte derivado, aí ele traz aí um taxadinho aqui, uma linha, para você preencher. Tá vendo? Ele traz o conceito. É a modalidade de poder constituinte derivado que tem a capacidade de modificar o texto da Constituição. Para isso, obedece a um procedimento específico estabelecido pelo poder constituinte originário, materializando-se por meio das emendas constitucionais. Exatamente, pessoal, o que nós falamos aqui desse poder aqui, que é o poder constituinte derivado reformador. Então, a nossa questão, revisor não é, a gente falou que alguns falam aqui de poder constituinte derivado revisor, tá? Revisor, mas não trataríamos aqui. Decorrente, a gente falou que o decorrente é em relação aos estados, então não é decorrente. Subordinado, aqui é uma característica do poder constituinte derivado, ele é derivado ou subordinado, é uma característica. Ele é permanente, permanente é uma característica do poder constituinte originário, e reformador, aqui está o nosso gabarito. Ele é um poder constituinte reformador, está aí o conceito. Tudo bem? Aí vamos para a questão 10, e é a última questão que nós vamos resolver nesse bloco. Só a questão 10, ela trata do poder constituinte originário novamente. É uma questão, não é difícil, mas você precisa saber o que significa cada característica do poder constituinte originário para poder responder a questão. E aí aqui tem ilimitado, autônomo, incondicionado, latente, inicial. Todas essas são características do poder constituinte originário. Poderia ter aqui algumas outras características, mas ele trouxe todas que são do PCO, tá? E aí ele quer saber o conceito da característica que está aqui. O poder constituinte originário não está sujeito a qualquer forma prefixada para a manifestação de sua vontade. Ele não está submisso a nenhum procedimento de ordem formal. E aí você precisa saber o conceito das características. Ele é ilimitado. Esse conceito aqui se refere à característica de o poder constituinte originário ser ilimitado. Por que ele é ilimitado? Porque ele não está sujeito aqui a qualquer tipo de limitação jurídica pré-existente. Nós falamos isso lá na questão 8, salvo engano. Questão 8. Ele é soberano, ele é supremo e ele pode criar uma nova ordem constitucional. Então, quando o país passa por uma revolução, por exemplo, ele decide estabelecer uma nova Constituição. O poder constituinte, ele pode fazer isso sem estar vinculado à Constituição anterior, tá bom? A nossa Assembleia Nacional Constituinte, por exemplo, ela não estava sujeita às regras da Constituição de 1967, tá? Então, não é a letra A. Por quê? Olha só, não está sujeito a qualquer forma prefixada para manifestar a sua vontade. Talvez seja um pouco complicado para você que não estudou ainda essa parte, porque você confunde muito ilimitado, autônomo e incondicionado. Esses três aqui são bem mais difíceis, porque são parecidos. Mas vai ficar mais simples para você quando você vê as outras alternativas. A letra B, ele é autônomo.
Por que que o poder constituinte originário é autônomo? Porque ele não deriva de nenhum outro poder, de nenhuma outra autoridade. Né? A sua legitimidade, a autonomia aqui, ela está ligada à legitimidade, ela vem aqui da vontade do povo, apenas da vontade soberana do povo. Por exemplo, a Convenção Constitucional lá dos Estados Unidos, em 1787, se eu não me engano, 1787, estou bom de memória. Foi um exemplo dessa autonomia, desse poder constituinte autônomo. Por quê? Porque lá os delegados eles se reuniram, criaram uma Constituição sem depender de autorização de qualquer autoridade ali. Tá? Por isso que ele é autônomo. Também não se encaixa no nosso conceito. Não está aqui submisso a nenhum outro procedimento formal. Não se encaixa. Por quê? Veja o significado dessa característica, que ele é incondicionado. Por que que ele é incondicionado? Significa que ele não está sujeito a procedimentos, a condições formais pré-determinadas. Tá? Gravem isso aqui. Ele é incondicionado por quê? Porque ele não está sujeito a um procedimento, a uma condição que já está pré-determinada, já está pré-estabelecida. Ele pode se manifestar de qualquer forma, pessoal, de qualquer maneira que a sociedade achar adequada. É por isso que ele é incondicionado. Esse é o nosso gabarito, veja. Forma. A banca ela trouxe aqui para a gente. Peraí. A banca trouxe para a gente aqui o que ela quer, mais ou menos. Qualquer forma. Quando eu falo em forma incondicionada, ele não se condiciona a nenhum tipo de procedimento. A Assembleia Nacional Constituinte lá da França, de 1789, ela decidiu seus próprios procedimentos, métodos, para criar uma Constituição, que foi a Constituição de 1791. Ela não estava ali condicionada a normas anteriores. Tá? Uma das características que é do poder constituinte derivado e reformador. Então, o nosso gabarito é a letra C. Nosso gabarito é a letra C. Ele é incondicionado. Tá? Latente porque ele permanece em estado de latência. Você lembra que eu falei que a doutrina fala em estado de latência? Por isso que ele trouxe esse termo aqui. Né? Ele permanece em estado de potencialidade. Ele pode ser ativado em qualquer momento ali de ruptura, transformação da ordem social, política. E, por exemplo, nós tivemos aqui no Brasil a transição ali democrática de 1885 a 1985 a 1988. Foi uma transição ali, é um poder constituinte latente, é uma das características. Né? O poder constituinte latente ele foi ativado para criar uma nova Constituição, depois ali do regime militar que durou de 64 até 85. Tá bom? Latente e inicial, nós sabemos o conceito de inicial porque ele cria uma nova ordem constitucional. Muito bem? Pessoal, então, nós acabamos aqui essas 10 questões. No próximo bloco, na próxima aula, a gente grava mais outras 10 questões. O objetivo é gravar 50 questões da banca Avança SP para te ajudar em direito constitucional. Aí você vai saber o que mais cai. Eu trouxe esse ponto aqui, é um ponto inicial para você se atentar para os conceitos da banca. É preciso saber de forma razoável, não precisa saber de forma profunda para a sua prova de carreiras policiais sobre alguns temas que nós tratamos aqui, não precisa saber de forma profunda. E aí a gente estuda isso lá numa prova para juiz, para delegado, para defensor, para promotor, tá? Mas para a sua prova, carreiras policiais, você não precisa saber de forma profunda. Espero que você tenha gostado. Adicione a gente lá no Instagram, manda mensagem para mim no Instagram, no direct, @professor.gervano.nascimento. Eu ficarei feliz em te mandar aqui as coisas que a gente preparou nessa aula, nessas questões. Eu te mando as correções também.
e espero que você esteja conosco lá. Se inscreva no canal e acompanhe as novidades aqui e lá no Instagram. Um grande abraço, fica com Deus e boa sorte nas provas que vocês farão.